E quando chegam no capítulo 37, nós nos deparamos com a história de José. Quem são os vilões na história de José? Queridos, são os irmãos dele. O que os irmãos de José fazem é aterrador. Eles só não mataram José, seu próprio irmão, porque houve a intervenção de Rúben. Senão teriam matado José. Então acharam melhor serem bonzinhos e o venderem como escravo. O irmão deles. Fizeram isso. E quando nós seguimos em frente, chegamos no capítulo 38, veja, Judá, um dos filhos de Jacó também, ele tem relações com Tamar, como se ela fosse uma prostituta. Ele se afasta do clã de seu pai, e se une ali a um amigo ali da terra, estranho, e ele contrata os serviços de Tamar sem reconhecê-la, achando que ela era uma prostituta, e ela engravida. Então o que nós vemos aqui a partir de agora, é somente o declínio moral dessa família. É uma família que vai descendo, descendo, e descendo cada vez mais, em termos de comportamento, em termos de decência, em termos de moral. E por que é importante destacar isso? Porque é importante perceber o declínio moral dessa família a partir do capítulo 34. Essa é a dobradiça aqui presente. O capítulo 34 mostra esse quadro, começa a pintar esse quadro. Vejam, diz o autor, vejam como esses homens, vejam como os filhos de Jacó são perversos. São perversos num nível jamais visto. Vejam como são homens maus. Eles são homens maus, assassinos, traiçoeiros, adúlteros, pessoas de baixa moral. Eles são assim. Por que é importante na história que esse quadro seja apresentado e fique bem nítido na mente do leitor? Por quê? Porque o autor quer mostrar, isso é muito importante, o autor quer mostrar que a graça de Deus sobrevive, mantendo as promessas de pé, dando andamento aos propósitos redentivos de Deus, mesmo com a infidelidade desses homens. De onde sairá o Messias? De onde virá o Salvador do mundo? Dessa família. Dessa aqui. Pastor, não tinha uma família melhor? É essa aqui. As promessas de Deus de abençoar todo o mundo por meio desse povo, as promessas de Deus de fazer com que esse povo fosse um canal de bênção para o mundo, as promessas de Deus que fazem a história marchar, a história caminha sem parar, com o objetivo de mostrar como Deus salvará a humanidade usando esse povo. Essa história não para por causa da maldade dos homens, ou seja, a graça de Deus e a manutenção dos seus propósitos redentivos continua marchando, mesmo no meio da lama. É isso que é impressionante nessa história. Deus não para de construir a história da redenção da humanidade. Mesmo essa história passando por esse lamaçal horrível de pecado. Ele vai usar essa família, ele usa essa família mantendo as suas promessas. É como se o autor bíblico quisesse dizer, olha, ainda que esse povo escolhido, essa família escolhida, seja uma família terrível, seja uma família perversa, seja uma família má, imoral, integrada inclusive por assassinos cruéis, ainda assim eu vou ser fiel às minhas promessas e eu vou seguir em frente com os meus propósitos redentivos, mantendo as minhas promessas.